Hoje a gente vai falar da última parte da primeira carta de Coríntios. Nós estaremos lendo do capítulo 12 ao capítulo 16. Vamos lá? No capítulo 12 está falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, aqui o apóstolo está evidenciando duas coisas muito importantes. Ele está falando acerca do entendimento que nós precisamos ter daquela pessoa que por muitas vezes usa o nome do Senhor Jesus, mas de forma maligna. Ele está ali como um anátema, ele está trazendo blasfêmias e, de certa forma, não tem perdão. Aqui também tem um outro ponto que ele fala, quando a pessoa, Jesus é o Senhor, certamente essa pessoa também está falando por meio do Espírito Santo. Traz ali também acerca dos dons espirituais que eles edificam a igreja e todos eles são concebidos por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que vem dando esses dons espirituais. Mas na sequência do texto vem ali um corpo e muitas partes. Todas essas coisas, até no campo da libertação, no campo do discernimento, no campo de levar a palavra de Deus, no campo do serviço, da cura, do milagre. Todas essas coisas são campos de dons que o Espírito Santo está atuando dentro da igreja como um todo, dos preceitos e das doutrinas que em momento algum nós podemos ficar criticando ou criando-se discussões entre o meio do corpo, sendo que o Espírito Santo está transformando em todos os lados. Ele está adornando a noiva. Ele fala que é muito importante que nós estejamos unidos. E esse corpo, ele precisa estar em comunhão. E essa comunhão, ela só pode acontecer quando nós conseguimos entender que essas diferenças, elas glorificam a Deus. Elas são necessárias para ir na direção do Senhor. E ali, no capítulo 13, nós entramos falando sobre o ágape, o fruto do amor. Esse ponto é muito lindo porque o apóstolo Paulo, ele traz que nós, ainda que nós tenhamos conhecimento, tenhamos ali os dons de língua e tudo, se nós não tivermos amor, a gente não pode fazer muita coisa. Ai, Cristina, mas uma pessoa que tem dom dentro da igreja, ela pode fazer cura, fazer isso, fazer... Claro que ela pode. Mas certamente essa pessoa, ela corre o risco de, diante do Senhor Jesus Cristo, o Senhor olhar para ela e falar, não te conheço. Porque certamente a evidência de dom não significa que aquela pessoa tem uma intimidade com Deus. Aquilo ali, ela tem uma situação para a edificação da igreja. Mas os frutos do Espírito realmente mostram o caráter cristão. Mostra de onde a fonte está vindo. Então o dom, ele não evidencia a pessoa ser uma pessoa super santa, uma pessoa que já vai estar no reino dos céus, não. O que evidencia exatamente isso é o fruto do Espírito. E a evidência do amor é o caráter de Cristo. Então é exatamente isso que ele traz nesse capítulo. No capítulo 14, ele fala acerca do dom da palavra e o dom de línguas. Aqui ele está falando porque tinha ali uma situação de vanglória, porque alguém que falava em línguas, ele estava sendo diferenciado daquela pessoa que estava levando a palavra. A pessoa que está levando a palavra, ela fala ali na forma entendível ao público geral, e aquela pessoa que fala em línguas fala uma coisa ali diferente e ele estava meio se auto-espiritualizando. É melhor que a pessoa que venha aqui ver a pregação e veja a palavra, ela entenda de forma audível, que a palavra atende o coração dela, que ela receba o consolo necessário por meio daquela palavra, a exortação, tudo que tem um efeito da palavra de Deus sobre as pessoas. Então, se ela vai ali e vê uma pessoa falando em línguas, para ela é indiferente, porque ela não entende. Por muitas vezes ela pode ver aquilo por algo ruim. Ali realmente é um dom de línguas, mas ele não vai edificar aquela pessoa que está vindo, que ela está necessitada da palavra. E a pessoa tem o dom de línguas ali e pode ser interpretado, isso é muito importante para a igreja. Mas se não tiver quem interprete, porque também é um dom da interpretação dessas línguas, para entender o que Deus está falando de forma sagrada, para edificar a igreja, essa pessoa acaba se edificando sozinha se não tiver interpretação. Caso ela consiga a interpretação, vai estar edificando a igreja como um todo. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter discernimento espiritual. Não possamos calar a voz profética e nem tampouco nos ensoberbecer, porque a congregação, eu sou pastor da igreja, a congregação é minha, só eu falo para essa igreja. No capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo. Aqui ele está falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e ele está dizendo que nesse momento todos nós precisamos crer e acreditar que nós, nessa condição de carne, nós iremos perecer em morte, mas ressuscitaremos assim como o nosso Senhor Jesus. Então nesse ponto todo cristão dentro da igreja precisa ter essa certeza e essa confiança por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz que seria impossível não crer nisso, que a nossa fé seria totalmente equívoca, se não houvesse o Senhor Jesus Cristo. Mas, aqui em Éfeso, eu lutei contra os inimigos como se lutasse contra os animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que está ditado. Comamos e bebemos porque amanhã morreremos. Não se engane. As más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Olha só, aqui ele está exatamente falando da situação as pessoas muitas vezes criticam, ele é um apóstolo, então ele está explicando, ele está falando sobre a fé dele. E essa situação que ele tem buscado levar a palavra do Senhor para as pessoas, mas que certamente as pessoas, por muitas vezes, elas acabam escutando outras pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma verdadeira conversão, e elas acabam sendo contaminadas em seus pensamentos e principalmente na consciência. Então essa consciência contaminada, ela certamente ela vai pecar contra Deus. Ela certamente ela vai cometer enganos contra Deus.
Então, é nesse ponto que ele traz uma exortação falando: cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por vocês e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Mas ele fala acerca da situação da própria manipulação em si, da situação dos inimigos que se levantam contra ele nesse tempo que ele está tentando levar a palavra, e existem pessoas que se levantam contra ele. Então, não existe nenhum, eu creio que nenhum ministro da palavra que está levando a palavra nos nossos dias e nos anteriores décadas, séculos, né, e até milênio, eu creio muito que nenhum deles ficou sem a situação da tentativa de queda do próprio nome, da reputação como um todo. Porque o mundo jaz no maligno. Então, o príncipe dessa terra, né, os dominadores dessa terra, eles vão fazer com que as outras pessoas, elas se voltem umas contra as outras. E a igreja vive uma batalha espiritual, e é uma batalha que, por mais que nós não vemos, não é porque não existe, ela é real. Então, nesse ponto, você não pode ficar escutando pessoa que não é convertida. E certamente, quando você vê que existe uma pessoa dentro da igreja, que ela está fazendo coisa de pessoas que estão no mundo, é porque ela não conhece a Deus. Ela não conhece o Senhor Jesus Cristo. E termina, né, no capítulo 16, ele traz ali acerca de algumas instruções, a oferta para os cristãos da Judeia. Então, aqui ele está falando que a condição do próprio cristão como um todo, ele é conhecido por ajudar os necessitados, por ajudar pessoas, irmãos na fé. E também como ele ajuda aquelas pessoas que estão no relacionamento no cotidiano. Pode ser familiares, amigos. Ele está falando exatamente acerca ali da situação dos ministros, dos homens que estão sendo levantados e que eles precisam de um apoio entre as lideranças e que eles possam, né, não se ter uma situação ali de retaliação, de desprezo. Então, assim, existem muitas pessoas contra nós, todos os dias. Isso não é a unanimidade do apóstolo Paulo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou muito o que é exatamente a perseguição, o que é exatamente uma tentativa de retaliação e queda de um nome. Então, eles, né, vão procurar de todas as maneiras possíveis e cabíveis tentar te derrubar. Então, quais são as formas que eles usam? Certamente para atacar a tua reputação, características suas, a sua vida antiga e principalmente para pessoas da sua família. Então, são partes que por muitas vezes nós temos muitas lutas espirituais, mas que faz todo sentido em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele termina, finalizando, eu vou ler aqui toda a passagem que ele falou. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estefanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que siga a orientação deles e de outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estefanas, de Fortunato e Acaio, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente, como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e sua esposa Priscila e a igreja se reúna na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos aqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isso com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata. Vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. O apóstolo está falando, olha, toma cuidado, cuida bem dessas pessoas. Eles me alegram muito e vai alegrar vocês e eu preciso elogiá-los, porque eles estão dedicados. Então, por muitas vezes, nós não compreendemos, mas nós precisamos pedir a Deus que possa nos moldar cada dia mais para compreender o quanto é importante essa congregação, congregar junto e estar junto no corpo de Cristo. Amém?